Então, nesta ação penal 508-340118, depoimento do senhor João de Teve Argolo. Senhor João, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição, o senhor tem direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo, mas também a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Prefiro falar. Senhor João, o senhor pode me esclarecer primeiro a sua participação na UTC? Se você me der licença, eu queria falar um pouco sobre mim para depois responder essa pergunta, pode ser? Se puder ser sinteticamente, então? Sinteticamente, isso. Bom, eu nasci em Salvador em 1951, 10 de fevereiro. Cursei até o científico em Salvador. Fui para São Paulo e cursei Engenharia Civil na Fundação Amado Álvares Penteado. 2 anos da minha formatura, que foi em 74, eu comecei a ser estagiário na Tequinte. E na Tequinte eu fui admitido como engenheiro e fiquei 15 anos. Depois fui chamado para trabalhar na OAS, onde eu fiquei também mais 15 anos. E, por fim, Ricardo Pessoa me chamou para ser sócio dele na antiga Ultratec, atual UTC. E eu estou até hoje, de 97 até a data de hoje. E a sua posição dentro da UTC é idêntica à situação como do senhor Ricardo Pessoa? Na posição acionária? Não. Na posição acionária, em 97, quando nós fizemos o Menezes Buyout, quer dizer, nós ficamos com a empresa em troca de passivos e ativos, nós éramos 4 sócios. Ricardo Pessoa, eu, Francisco Rocha e Luiz Alberto Torres. Depois de um tempo, Luiz Alberto Torres saiu, no percentual dele, que era 8%, foi redistribuído com todos, e acabamos hoje com Ricardo tendo aproximadamente, em números redondos, 56%, eu tenho 22% e Francisco Rocha 22%. E isso da UTC é participações? Participações. Ah, é a holding, então? É a holding. E quais empresas que estão ali dentro dessa holding? Dessa holding nós temos a UTCDI, hoje nós temos a Constran, nós temos a UTC Engenharia, a UTC Óleo e Gás, a UTC Investimentos. Tem alguma diferença de participação nessa subsidiária? Nenhuma. E na parte executiva, qual que é a sua posição? Bom, em 97, quando nós fizemos a posse da empresa, começamos com uma estrutura organizacional horizontal, onde nós tínhamos divisões bem claras para cada um dos sócios. Nessa divisão, por Ricardo ser o majoritário, ele ficou com a UTC Engenharia, eu fiquei com a UTC Novos Negócios, Francisco Rocha ficou com a incumbência de apoiar tecnicamente a UTC Engenharia e cuidar da UTC Óleo e Gás. Qual que é a unidade que faz os negócios com a Petrobras? É a UTC Engenharia. Não, e por que não óleo e gás? Óleo e gás, o problema dela é exploração de campos maduros. É mais ligado à ANP do que a Petrobras. E a sua unidade? Qual que é a atividade dela? A minha unidade seriam novos negócios, seriam negócios correlatos ao que nós fazíamos, mas que não tivesse conflito de interesses. Então, nós tínhamos um dos ativos que ficaram para nós foi um terreno na Paralela, lá em Salvador, que é o maior ativo que nós ficamos. E nós investimos na área de cogeração de energia para 2 shoppings, um em Salvador, Iguatemi, e em São Paulo, Taboão da Serra. Nós fizemos um prédio comercial em Salvador. Nós fizemos um prédio residencial em Salvador. E em São Paulo nós fizemos um prédio comercial. Certo? Tem um duo, que nós estamos trabalhando no duo. Nós entramos numa empresa e depois logo saímos, que seria Terminais, Bahia Terminais, que seria a expansão do terminal de Aratu. E estudamos também a primeira via urbana pedagiada em Salvador, que seria a Linha Viva. Tem um conselho de administração dentro dessa UTC Participações? Tinha um conselho de sócios. Tinha ou tem? Agora, olha bem, depois do acontecido
Antes do acontecido? Antes do acontecido tinha o Conselho dos Diretores, que éramos nós. O senhor E Ricardo... o Conselho Executivo, Uhum. onde participavam os líderes operacionais nossos. E essas principais decisões da empresa, por exemplo, esse empreendimento imobiliário, ou essas iniciativas que o senhor me relatou, ou os contratos, por exemplo, da UTC com a Petrobras, isso eram compartilhados dentro da empresa? Não. Essa divisão de tarefas era bem definida. Ricardo Pessoa cuidava da UTC Engenharia, eu cuidava dos novos negócios e Francisco Rocha dava o apoio na parte técnica e óleo e gás era por conta dele também. Mas o senhor Ricardo Pessoa não consultava, nem consultava o senhor ou o seu sócio sobre, por exemplo, grandes negócios lá na área dele? Não. E o senhor não consultava Como ele? também ele não consultava nada sobre mim. Esse empreendimento em Lauro de Freitas, o senhor pode me descrever as circunstâncias, como ele surgiu, esse que resultou no tal do Duque? Posso. Um amigo em comum meu e de Ricardo, chamado Rui Neto, ele apareceu um dia lá no escritório me oferecendo um terreno em Lauro de Freitas, numa área nobre. E nós tínhamos a ideia de nós investirmos na área hoteleira. E pretendíamos fazer um hotel nessa área. Essa área era um pouco estratégica, era numa área nobre, estratégica porque ficava perto do aeroporto, então eu acreditava que ali pudesse sair um bom negócio. Como nós já tínhamos conhecimento da GFD como a cotista do hotel, Web Hotel, e ele tinha essa experiência hoteleira, e no Web Hotel quem fazia a gestão do hotel era Tieco Aoki, através da Blue Tree, eu ofereci a Carlos Costa se ele gostaria de participar com a gente no empreendimento. Ele disse que ia consultar os investidores da GFD e depois me pediu para conversar com Alberto Youssef. Fui conversar com ele e ele deu sinal verde para que Carlos Costa continuasse no projeto. Foi quando esse projeto eu passei para Sandra Pessoa e ela continuou a tocar o projeto da compra do terreno. O senhor se encontrou, então, pessoalmente, o senhor Alberto Youssef? Encontrei. Onde que foi? Bom, eu fui apresentado ao Alberto Youssef. O que acontece, eu vou voltar um pouco atrás. Em 2005, 2006, dois amigos nossos em Salvador, o Walter Barreto e o Francisco Félix, nos ofereceu ser cotista no hotel em Salvador, num terreno que pertencia a CAPEM. Nós ficamos sócios dele inicialmente com 13%, depois passamos a 35%. Bom, com o andar desse projeto e inaugurado o hotel, o Walter Barreto me procurou e me disse que queria se desfazer das cotas dele e da operação do hotel, que era com ele também, porque ele queria investir numa área de shopping que fica na Paralela. Eu levei o assunto a Ricardo. Olha, Ricardo, existe esse problema. E Walter Barreto perguntou se eu queria comprar ou se eu conhecia alguém que quisesse investir. Foi aí que Ricardo me disse que tinha conhecido uma pessoa, certo? Que trabalhava nessa área, na área hoteleira, e me apresentou Alberto Youssef como investidor de um fundo imobiliário e que estava sob o comando da GFD. Isso foi por volta de quando? 2008. Se não me falha a memória, 2008, final de 2007, 2008, alguma coisa assim. Então foi o senhor Ricardo que lhe apresentou? Foi o Ricardo que me apresentou. Tá. E depois... então naquela época o senhor já sabia que ele era vamos dizer, que ele tinha alguma relação com a GFD, então? Não, eu nunca soube que ele tivesse uma relação de qualquer negócio com a GFD. Ele sempre... O Ricardo era uma pessoa que conhecia muitas pessoas, né? Não, digo o senhor Alberto Youssef com a GFD. O senhor mencionou que foi apresentado pelo Ricardo ao Alberto como Youssef. investidor. Tá. O Alberto Youssef era um investidor em um fundo estrangeiro, um fundo imobiliário estrangeiro aqui no Brasil. Que era a GFD? Que era a GFD. No começo era a GDF, depois passou a ser GFD. Uhum. E aí o senhor fez algum negócio nessa época, então?
Nessa época, ele me apresentando ao Alberto Youssef, e ele se mostrando interessado, ele mandou Carlos Costa me procurar. E eu coloquei ele em contato com Walter Barreto e ele operacionalizou a compra das ações ou das cotas de Walter Barreto. Só foi isso. O senhor só fez uma apresentação, então? Eu fiz uma apresentação e ele... Mas a sua empresa participou do negócio? Não. E depois lá na frente... Nós éramos cotistas, desculpe interrompendo. Nós éramos cotistas, ele era cotista também, então não tinha negócio. A coisa era ele ser cotista do hotel e nós íamos ser cotistas também. E mais 10 pessoas eram cotistas. Uhum. Esse do Web Hotel Salvador? O Web Hotel Salvador. Certo. E depois esse outro empreendimento no Lauro de Freitas, o senhor Carlos Costa disse que tinha que falar com o Alberto, isso? Isso, olha. Logo depois que ele ficou cotista do hotel, ele também me ofereceu alguns negócios a ser feito. Quem te ofereceu? Carlos Costa. Ele me ofereceu um hotel em Aparecida. Era um hotel que já estava na fase de terminar e era uma sociedade que ele tinha feito com a igreja. Quem ofereceu? Foi o Alberto Youssef ou o Carlos Costa? Não, Carlos Costa. Quem que fez a proposta desse empreendimento aí? Partiu do senhor ou partiu deles? Partiu de mim. E o senhor convidou quem? Alberto Youssef ou o Carlos Costa? Não, eu falei com o Carlos Costa se ele gostaria de participar com a gente do empreendimento. Ele disse que ia consultar os investidores do fundo, certo? Logo depois me voltou e disse, olha, seria bom se você conversasse com o Youssef. Eu fui conversar com ele. Mais algum investidor ou só com o Youssef? Só com o Youssef. Essa reunião foi em São Paulo, acho que o senhor falou, né? A primeira reunião com ele foi em São Paulo. O senhor participou de outras também? Teve uma segunda, que é no decorrer da compra desse terreno em Lauro de Freitas. Ele se mostrando interessado na compra do terreno de Lauro de Freitas, começamos a negociar o terreno. E assinamos um contrato com ele, um contrato de sociedade por cota de participação. E essas negociações, essas conversações estavam com quem? Com o Alberto Youssef ou com o Carlos Costa? Carlos Costa. Essas reuniões o senhor Alberto Youssef participou? Não. Essas duas que o senhor mencionou? Quem negociou o terreno, na realidade, fomos nós. Certo? Porque na sociedade de cota e participações, nós éramos o sócio ostensivo e ele era o sócio investidor. Por que foi escolhido esse formato específico? Alguma razão especial? Não. Na época, eu enviei esse projeto para o nosso departamento jurídico, mas nosso departamento jurídico não tem a expertise da área imobiliária. E nós terceirizamos um escritório do Dr. Batistella para que ele pudesse nos dar uma orientação qual o melhor contrato que seria feito ali. Uhum. Inicialmente, nós faríamos um contrato somente para a compra do terreno, não para o empreendimento todo. Por quê? Por uma sugestão de Batistella, nós deveríamos fazer, primeiramente, um contrato de sociedade de cota e participações com uma observação nesse contrato. Se caso viesse a ser revertido o terreno e o projeto fosse realizado no hotel, nós teríamos que fazer uma SPE. O contrato deixaria de ser sociedade de propósito específico, passaria a ser uma SPE, sociedade de propósito específico. Essas reuniões, a reunião que o senhor teve com o senhor Alberto Youssef, quem estava presente? Eu e ele. O senhor Carlos Costa, não? Não me lembro, acredito que não. Isso foi aqui, foi em São Paulo? Foi em São Paulo, no nosso escritório. Não foi no escritório dele? Não. O senhor nunca esteve lá no escritório dele? Já tive, sim. Estive no escritório dele. Mas essa reunião não foi no escritório dele. Teve uma ou duas reuniões com o Alberto Youssef? Tive umas 2 reuniões com ele. E as duas foram no UTC? Não. Se não me falha a memória, a segunda foi na GFD. Ou eu não estou lembrado se foi na UTC ou na GFD. Quem estava presente nessa? Nessa daí estava Carlos Costa, na segunda. Carlos Costa, o senhor e Alberto Youssef? Isso. Essa segunda reunião aconteceu pelo seguinte. Quando nós fizemos o projeto para que fosse um hotel, desenvolvemos o projeto em Salvador e mandamos fazer uma pesquisa se ali cabia um hotel. Essa pesquisa veio negativa, dizendo que não poderia ser feito um hotel ali porque a demanda seria pequena, visto que já tinham 2 hotéis sendo feitos na mesma região. Uhum.
E aí nós partimos para fazer um projeto de lajes corporativas com salas comerciais, que também não deu certo pela demanda que teria. Foi quando nós convidamos para fazer parte da minha equipe Luciano Almeida, que tinha expertise na área imobiliária. Ele observou o projeto e nos sugeriu fazer uma torre de odontomédica e outra torre de salas comerciais. Então fugia totalmente do contrato inicial que nós tínhamos com a GFD. Bom, eu, por questões de satisfação a dar a Carlos Costa, falei para Carlos Costa, o projeto não vai ser mais um hotel, certo? Nós vamos desenvolver aí uma torre de odontomédica e uma torre comercial. Ele disse que ia consultar os investidores, depois me pediu para falar com o Youssef. Eu fui conversar com o Youssef e disse ao Youssef o seguinte: olha, nós temos duas alternativas, ou você me vende sua parte do terreno e sai do negócio, que talvez não lhe interesse, porque sua área é hoteleira, ou você vem comigo no projeto, fica à vontade. Ele disse: não, eu prossigo com você no projeto. Foi aí que nós fizemos o segundo contrato com ele. E esses recursos do Alberto Youssef vinham de onde? Esses recursos eu não sei de onde vinham, mas era um depósito bancário feito por um banco de primeira linha. Mas o senhor entrou no investimento de um prédio e o senhor não sabe o seu sócio, de onde que vinham os recursos dele? Então, olha bem, doutor, quando nós enviamos esse contrato para ser feito em São Paulo, vamos dizer assim, é uma rotina do departamento jurídico, certo? Pesquisar o nosso sócio. Foi feita pesquisa do nosso sócio e o departamento... O senhor informou o departamento jurídico que o sócio era Alberto Youssef? Ele sabia que era GDF, não era o Alberto Youssef. Meu sócio era GDF. Para mim, o Alberto Youssef era um investidor num fundo imobiliário estrangeiro. O senhor falou com alguém desse fundo imobiliário estrangeiro fora Alberto Youssef? Não, porque esse fundo imobiliário estrangeiro, quem era o representante dele era Carlos Costa. E qual que era o que o Alberto Youssef fazia ali, então? Ele era o investidor desse fundo, para mim. Então os recursos, o senhor não sabia que eram dele, então? Não, tinha recursos dele porque ele era cotista do fundo, mas... Qual que era a participação dele no fundo? Não sei. Não nos foi dito. O senhor não tratou desse negócio com o senhor Ricardo Pessoa? Eu informei a ele, porque nós tínhamos essa particularidade. Simplesmente informei que nós íamos fazer esse trabalho. Com o senhor Alberto Youssef? Com a GDF. E mencionou o senhor Alberto Youssef ou ele já sabia que a GDF... Foi ele que me apresentou, Excelência. Então ele sabia que era. E segundo o Ministério Público aqui, segundo pelo menos foi declarado pelo próprio senhor Alberto Youssef, o senhor Alberto Youssef declarou aqui que fazia intermediação de pagamento de propina para a UTC nos contratos da Petrobras. O senhor não tinha conhecimento disso? Não. Eu volto a repetir. Quando nós iniciamos a sociedade, nós fizemos uma organização na empresa onde existia divisões de tarefa e específica para cada um. Ricardo cuidava da UTC Engenharia, eu cuidava da Novos Negócios e Francisco Rocha dava apoio técnico à UTC Engenharia e cuidava do óleo e gás. O senhor Alberto Youssef também declarou aqui, pelo menos a tese da acusação, de que o senhor Alberto Youssef também fazia o caixa 2 para o UTC. O senhor não tinha conhecimento? Desconheço. A senhora Sandra Rafael esteve em alguma dessas reuniões com o senhor Alberto Youssef? Não, ela não conhece o Alberto Youssef. Quem é o Alberto Youssef era eu. Ela mantinha contato com Carlos Costa. O senhor conheceu as outras pessoas que trabalhavam com o senhor Alberto Youssef no escritório? Por exemplo, o senhor João Procópio? Conheci, foi apresentado a ele. Em São Paulo? Em São Paulo. Na GFD ou na UTC? GFD. E apresentado por qual motivo? O que ele ia fazer? Ele, na realidade, eu fui para uma reunião e Carlos Costa não tinha chegado, ele fez sala só. Eu me apresentei a ele e quando o Carlos Costa chegou, nós continuamos a reunião.
Essa reunião também com o senhor Roberto Seff? Não, com essa daí foi com o Carlos Costa. A maior parte das reuniões que eu fiz foi com o Carlos Costa. Com o Youssef eu fiz 2 reuniões. Esse empreendimento já foi acabado lá de Lauro de Freitas? Não, não foi não. Já venderam as unidades? Olha, nós vendemos 110 unidades de 246. Só que nós tínhamos um contrato com o Banco do Brasil já para ser firmado e, pelo ocorrido, o contrato foi suspenso. E como é que fazia? Vendia uma unidade e o produto era repartido daí entre a GFD e a UTC? O que se fazia com o dinheiro? Olha bem, no contrato, desculpe, no contrato que nós tínhamos com a GFD, existia uma cláusula, certo? Que essa cláusula dizia o seguinte: no caso de inadimplência da parte do investidor, que era o nosso medo, porque todo o risco era nosso, por parte da inadimplência dele, os haveres dele seriam calculados e só seriam pagos 120 dias depois do habites da obra. Então não era dividido nada. Ainda mais o seguinte: nós colocamos esse empreendimento em patrimônio de afetação. Então nós não poderíamos tirar nenhum dinheiro enquanto não terminasse o empreendimento. Então esse dinheiro não foi ainda... Então ele está guardado em algum lugar? Está afetado então o empreendimento? Está afetado. Acho que eram essas questões do juízo. Eu passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado, Excelência. Senhor João, sobre o aporte da GFD no empreendimento, o senhor tem ideia de quanto foi aportado de recursos da GFD? Olha, o terreno que eu negociei, que a negociação foi feita por mim, saía por volta de 5 milhões. Então, como ele tinha 50% do empreendimento, 50% era dele, 50% era meu. E ele deve ter participado no início da construção em alguma parcela, mas logo depois ocorreu isso aqui, e o escritório foi fechado e ele se tornou inadimplente. O total do imóvel, então, foi de 5 milhões? Não, do terreno. Do terreno, isso. Consta um e-mail aqui de 4 parcelas de 600 mil reais, um total de 2 milhões e 400. Isso, que é a metade dele. Mas aqui consta como dividindo entre a UTC e a GFD essa parte. O terreno custou 5 milhões. A GFD deveria pagar aproximadamente 2 milhões e meio e nós 2 milhões e meio. Eu não sei, não sei o que diz esse e-mail, mas esse controle, quem me ajudava a fazer esse controle de pagamento de cada uma das partes era a Sandra Rafael. Uhum. O senhor lembra se teve um percentual de entrada? Tem? O senhor lembra se teve um aporte de entrada? Não, esse terreno teve um problema. Quando nós compramos esse terreno de Nilo Gaeta, esse terreno tinha problemas com a área fiscal e a área trabalhista. Então nós fizemos um negócio, ele concordou, de que nós iríamos valorizar o que era trabalhista, o que era fiscal, e desse total de 5 milhões, nós só pagaríamos a diferença. E ele seria obrigado a passar a escritura para nosso nome, para que pudéssemos, em paralelo, dar entrada em projeto em prefeitura, desenvolver projeto em cima do terreno. E o restante, o saldo que ficou por ter problema na área trabalhista e fiscal, conforme ele fosse resolvendo, ele ia recebendo. Para você ter ideia, essa negociação durou quase 4 anos. Então, nesse paralelismo foi quando nós desenvolvemos o projeto do hotel, depois desenvolvemos o projeto da laje comercial, da laje corporativa e depois o definitivo, que foi a torre odontomédica com comercial. E o senhor tem conhecimento se a GFD investiu na UTC Participações ou em algum outro empreendimento fora esse? Desconheço. Consta, a partir da quebra bancária, constam depósitos na ordem de 3 milhões e 500 entre 2010 a 2013, julho de 2013. Seriam esses os valores desse empreendimento? Eu não sei que documento é esse. Se eu pudesse ver, ele poderia dizer. É um áudio, não sei se... Eu não sei, aqui.
Anexo 80 da denúncia, então, evento 1, OT 83. Constam aqui uma relação de depósitos depósitos na UTC Engenharia e também participações e desenvolvimento imobiliário, isso? Isso, feitos pela Mas esses depósitos eram da nossa empresa. Tá, o senhor pode dar uma olhadinha. Como beneficiárias, senhor João? Era feito por TEG Participações. A origem era TEG Participações. Esses depósitos, pelo que eu estou vendo aqui, são nossos. Então, partiram da GFD, senhor Não, João. são depósitos da GFD na conta da UTC, essa que o... Eu desconheço. Os pagamentos que Mas a GFD... Aqui diz que o depósito, a origem e destino foi para o UTC Participações, não para o UTC. Destino, isso. Eu desconheço isso aqui. Isso bem. aqui não foi para o nosso empreendimento. Como que a GFD efetuava os pagamentos para o reembolso, digamos, para a UTC? A participação da GFD era feita através de TED bancário de um banco de primeira linha. Ele recebia a programação de pagamento e fazia o pagamento através de TED. Tem mais perguntas, assistente? O assistente de acusação tem perguntas? Os outros defensores têm indagações? Os defensores do próprio acusado? João, só uma pergunta rápida aqui. Quando o senhor foi apresentado a Alberto Youssef por Ricardo Pessoa, ele apresentou em que condições, como que tipo de pessoa? Ele como uma pessoa que conhecia o mercado imobiliário e era investidor num fundo, era investidor de um fundo imobiliário estrangeiro e que esse fundo imobiliário estrangeiro era dono da GDF. Outra coisa, o senhor tinha algum outro conhecimento em relação a algum fato que desabonasse a conduta de Youssef como investidor naquele momento? Nenhum. Por sinal, não podia desabonar. Certo. Outra coisa, existe algum elemento concreto e objetivo para entender que a GDF era uma empresa séria ou empresa idônea no mercado? Existia. Olha bem. Houve uma aceitação do departamento jurídico nosso pela empresa GFD, certo? Ele era sócio de Tcheco Aoki, que era do grupo Blue Tree, lá no Paraná, como foi medido. Você pode deixar o microfone mais próximo Desculpe. pouco para responder? Eu acho que eu estou chegando para trás. Sim, mas pode puxar o microfone, não tem problema se o senhor ficar para trás. Puxa o microfone. Ele era sócio da Tcheco Aoki, no Paraná, no hotel da Blue Tree. Ele era sócio da igreja Nossa Senhora da Aparecida, no hotel dele também lá em Aparecida. Os depósitos dele eram feitos todos em TED, não tinha por que desconfiar dele. Certo. Sr. João, pela defesa da Sandra Rafael, cabia a ela decidir pela aquisição do terreno lá de Freitas? Não, essa decisão era minha. Ela participou da escolha do sócio investidor em algumas... Em hora nenhuma. Cabia a ela também decidir a formatação jurídica desse negócio? Também não. Com quem que ela se reunia da GFD para discutir Ela as só se questões reunia técnicas? com Carlos Costa. Então a função dela dentro da UTC era do ponto de vista técnico operacional. Técnica operacional, ela que cuidava de fazer as avaliações desses projetos, fazer o contato nas prefeituras, certo? Obter licenças de órgão público como água, luz, esgoto, coleta de lixo, isso tudo quem fazia era ela. Ela tinha algum poder decisório na empresa? Nenhum. Satisfeito com isso. Tem mais perguntas? Ô, Juju, só quer um esclarecimento aqui. Nessa representação policial, há uma
uma referência aqui a TEDs encaminhadas pela GDF, a UTC Participações, mas também a UTC DI. Por que esse pagamento tanto em uma e outra? Por que não só em uma? Relativamente a Lauro de Freitas. Relativamente, para que nós trabalhávamos com caixa único, você precisa saber para quem você estava remetendo o dinheiro, certo? E depois esse dinheiro pelo caixa único era passado para nós. Aqui, por exemplo, eu tenho um e-mail aqui na representação policial, de folha 167 da representação policial, que deu origem à denúncia, que a senhora Sandra pede, relativamente a despesas realizadas pelo UTC, um reembolso de 50%. Ela pede o depósito de 260 mil na conta direta da UTC Participações e 190 mil na conta da UTC DI. O senhor sabe me explicar por que fazia assim? Não, ela que fazia o controle. Realmente, quem fazia esse controle todo de pagamento era ela. Por que esse empreendimento não ficou diretamente na UTC DI? Pelo seguinte, como nós íamos partir a ser feito um hotel, e como a GFD tinha expertise hoteleira, e quem ia operar esse hotel seria a Tia Coaoc, através da Blutri, nós demos preferência. Por isso que nós convidamos ele a ser sócio. Sim, entendi. Mas por que esse empreendimento não ficou no âmbito da UTC DI? Por que ficou na UTC Participações? Foi comprado, o terreno iniciou na UTC Participações, certo? A compra do terreno é UTC Participações com a GFD. Isso foi levado, então, ao conselho da UTC Participações, do conselho de sócios lá? Para quê? A aquisição do terreno, a realização do empreendimento, já que foi adquirido pela UTC Participações? Como eu disse ao senhor, eu simplesmente informava dos negócios que eu ia executar na UTCDI. A forma, quem dava era o jurídico. Tá bom. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa, senhor João? Não, eu gostaria de contribuir com o máximo que eu puder. Tá bom, então. Eram isso as questões, então pode interromper.